anos atrás, na ilha de Patmos, estava lá o nosso amigável protagonista que estava tendo amigáveis e muito legais visões sinistras sobre o fim do mundo e da realidade como conhecemos e da segunda vinda de Cristo e de Satanás! Não estava sendo um dia normal. Mas enfim, as visões de João iriam se tornar o que nós chamamos do livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Em Apocalipse 13:18, João dropa essa bomba. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E o seu número é 666. E com uma mensagem misteriosa e críptica dessa fica a questão, tá bom? E quem é esse cara, né? Quem é esse maluco pra gente juntar e... E muitos homens, através da história, já foram acusados de serem a pessoa representada nas escrituras. Como suspeitos já tivemos Hitler, Nero, Celso Portiolli depois do 11 de setembro. Assim, a lista é enorme. E muitos historiadores acreditam que 666 é simplesmente uma forma bem safadinha do João dizer Nero, utilizando numerologia, e de que todos os eventos do livro do Apocalipse falam sobre fatos que já ocorreram no passado, coisas de 2000 anos atrás. Mas, carai, para! Quem disse que tudo isso é tão fácil assim? Portanto, o objetivo desse vídeo é falar sobre o verdadeiro significado de 666, que não é apenas o Nero, é o Nero, mas não é só o Nero, ok? Isso é importante, beleza? Então já se inscreve aí, ok? Faz parte do movimento aí e vamos lá! A primeira vez que o número 666 aparece de forma explícita na Bíblia é no Velho Testamento, no Livro dos Reis. E está intimamente ligado ao rei Salomão, cara. E se você não sabe, o rei Salomão era simplesmente o cara mais rico do mundo. O cara era o tio Patinho, o cara era o Silvio Santos judeu. Não, peraí. Enfim, o cara era muito rico. E no versículo 10, 14 você vai encontrar: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, o que seria equivalente a quase 23 toneladas de ouro, né? Humilde. Então, quando 666 aparece pela primeira vez na Bíblia, ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado a um símbolo de riqueza, um símbolo de opulência, de dinheiro, de poder, de grana. Moca-moca de manteigada, cara! 666 pode ser entendido como a representação simbólica do poder material. Agora, mas por que 666, né? Parece uma coisa super arbitrária, mas calma lá, porque o 6 ele significa coisas na Bíblia. Como vocês lembram, em Gênesis, Deus criou o mundo em 7 dias. Portanto, o 7 simboliza o número divino, a completude da criação. E nós temos que entender que o 7º dia, Deus ele simplesmente descansou. Portanto, o último dia ele representa o aspecto espiritual vazio da realidade, não produtivo, onde você reflete. É um período de descanso, enquanto que os 6 dias são dias de trabalho. Eles são a consumação da matéria. Portanto, se o número 6 ele representa o homem, ele representa a criação, 666 é praticamente 6 em esteroides, sabe? É um excesso de criação, é um excesso de matéria. O rei Salomão começou a acumular coisas demais. Ele acaba acumulando esposas demais, cavalos demais, consoles demais. Quem precisa de um PS5, um PS5 Slim, cara? Tipo, pra quê? Você já tem um, pra que ter dois, sabe? Portanto, para resumir, até aqui o 666 representa o excesso de riqueza, o excesso de poder material que leva à queda. Segunda parte, a estátua disso aí. Ele foi, se não o maior rei do Império Neobabilônico. E adivinha só, no livro de Daniel, ele tem um sonho. E o rei sonhou com uma estátua enorme dele mesmo, onde a cabeça era de ouro, o torso era de prata, os hips eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram uma mistura de ferro e barro. E essa nem sequer é a parte mais importante, porque é depois que Daniel interpreta o sonho para o rei, ligando os metais a impérios na terra, Nabucodonosor constrói uma estátua gigante de ouro dele mesmo. E a sua estátua possuía 60 côvados de altura e a sua largura era de 6 côvados. 6 e tá faltando 6. Não tem outro 6, mas bem aqui
Eu não estou louco, cara. Eu não estou louco. Estamos falando de um rei da Babilônia. E justamente no livro do Apocalipse, nós temos a associação com a Babilônia, certo? Que, claro, provavelmente era uma referência a Roma também. Mas calma lá. Nabucodonosor também representa essa opulência de poder político, é um excesso. Portanto, muitos pais da igreja associam o 666, que aparece na estátua de Nabucodonosor, como um presságio para o final, para o 666 final. Esse número ele não para de pipocar no Velho Testamento. Próximo, Golias. Pois é, cara. Se foi no livro dos reis onde o 666 aparece de forma explícita, é justamente com Golias, sim, o gigante que Davi mata. E Golias pesava 6 cúbitos de altura, possuía 6 partes de armadura, e a sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Nós temos, de fato, o 666 novamente, cara. E, mais uma vez, ele está atrelado a poder. Nesse caso, não é poder financeiro, como Salomão, mas como poder macho. Golias é um Chad, ele é forte, ele representa o poder mundano, o poder da força, o poder do corpo humano, certo? Ele tem as suas 6 peças de armadura, ele tem a sua lança que pesa pra caralho, ele representa o Chad, o excesso de Chadness. Como assim, Vitor? Alguém pode ser mais Chad do que um Chad? Esse é o Golias. O Golias, ele é a representação de um Chad sem Deus, entendeu? Um Nietzscheano, assim por dizer. O que pode parecer bem legal e muito foda, mas temos que lembrar que ele perdeu pro Betinho Davi. Davi acreditava em Deus, enquanto que Golias acreditou que o seu corpo aesthetic seria o suficiente, mas não foi. Agora, voltando para o Novo Testamento, a gente percebe que o 666 não pode apenas ser o Nero, mas o anticristo ele é muito mais do que uma pessoa só. Ele é um sistema, ele é um padrão, pode se repetir através da história, tanto com Salomão, Golias, Nabucodonosor e até mesmo o próprio Nero. O 666 representa tudo aquilo que é grandioso, que é Chad e que está fadado à queda. Bom, se você curtiu o vídeo, cara, é só se inscrever no canal, beleza? Comenta aí o tipo de conteúdo que você quer ver. E não seja um edomita, pelo amor de Deus, isso é muito ruim, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!